É impossível o Flamengo ganhar o Paris Saint-Germain? Não. É muito difícil? A gente precisa pensar que o Flamengo tem uma temporada inteira nas costas. Na metade do ano, quando acabou a Copa do Mundo de Clubes, enquanto o Flamengo foi jogar Campeonato Brasileiro, o Paris Saint-Germain, quando acabou a Copa do Mundo de Clubes, entrou de férias. Então, o Paris Saint-Germain está na metade da temporada. Está entrando agora na metade da temporada. O Flamengo está finalizando a sua temporada. O último jogo do Flamengo na temporada vai ser o Paris Saint-Germain. Como a Mariana destacou, não pode errar. Para o Flamengo ter alguma possibilidade de vencer o Paris Saint-Germain ou ser campeão, porque pode ser também nos pênaltis, mas aí tem a questão de prorrogação, ainda tem isso, né? Eu sempre digo que isso é uma completa injustiça. Para o Flamengo ter alguma possibilidade, o Flamengo não pode errar e o Flamengo precisa fazer um jogo perfeito. Eu lembro que quando o Flamengo foi enfrentar o Bayern de Munique, eu acho que a gente falou alguma coisa disso, que tinha que fazer um jogo perfeito. Sim, tem que fazer um jogo perfeito. É o goleiro que não vai deixar a bola entrar de jeito nenhum. É não cometer erros, por exemplo, fazer um pênalti, não deixar, por exemplo, tomar um gol de bola parada. É aproveitar bons contra-ataques. Entendeu? É porque, assim, vamos lá, gente. O Flamengo faz uma temporada absolutamente fantástica e, para mim, não muda nada com a final. Acho que o Flamengo já fez o que se esperava dele. Exatamente. O que se esperava de muita gente aqui no Brasil era o quê? O Flamengo chegar na final. E o Flamengo fez isso. O Flamengo venceu 2 jogos nos 90 minutos e chegou na final. Ganhar do Paris Saint-Germain, seria absolutamente magnífico. Seria a glória. Seria a glória. Seria mais do que a glória eterna. Por que eu digo que mais do que a glória eterna? Porque na glória eterna, você está enfrentando um adversário do seu nível. Para você ganhar um time europeu como o Paris Saint-Germain, você tem que superar a glória eterna. Você tem que fazer a atuação da sua vida. Então assim, você vê, muita gente, por exemplo, os últimos times daqui da América do Sul que foi campeão da Mundial. Cara, você teve um Cássio e você teve um... esqueci como... O Semi? Não sei, não tô me lembrando. Não, acho que não teve o Internacional. Mas o Internacional é diferente. Pra mim, o que eu sempre lembro é o do São Paulo. Eu sempre lembro, exatamente, do Inter eu não lembro tanto, mas eu lembro por exemplo, quando o São Paulo vence o Mundial de Clubes a última vez que venceu, quando o Corinthians venceu... Os craques do jogo foram os goleiros. Os craques foram os goleiros, exatamente. O time do Paris Saint-Germain atual é basicamente o time que ganhou a Champions League. Vai dizer que só mudou o goleiro. O Flamengo perdeu pro Liverpool, ali ou era o melhor time do Liverpool da história ou o segundo melhor. Exato. E o Flamengo enfrenta o melhor Paris Saint-Germain da história. Exatamente, porque o Paris Saint-Germain já gastou milhões e milhões todos desses anos. E quem é que ganhou a Champions League? Esse time atual. E esse time é melhor, porque não é porque o outro dizer Messi, Neymar, Mbappé. Esse time que tinha esse trio não era o melhor. Ele tinha individualmente esses 3 melhores jogadores. Mas eles não eram o melhor. O melhor time do Paris Saint-Germain é o atual. O atual é o melhor time da história do Paris Saint-Germain. Então, assim, é muito difícil. Ainda tem essa questão que, mesmo que o Flamengo consiga manter o placar, como conseguiu manter o placar no empate na época com o Liverpool, tem prorrogação. E aí, se vier a prorrogação, é o quê? Mais 30 minutos. Entendeu? Então, assim, não é simples, não é fácil. O que esse time já fez esse ano, cara, a gente tem que olhar, tá na história. Não vai mudar. O Flamengo tem chance de vencer o Paris Saint-Germain? Claro, é futebol. Só que isso é provável que aconteça? Não. O Flamengo tem que fazer um jogo que a defesa não vai deixar passar nada, alguém do ataque, alguém conseguir aproveitar a chance que tiver no ataque. Mas assim, o Flamengo vai ter que fazer ver o que vai acontecer. Mesmo que o Flamengo faça praticamente um jogo perfeito, como foi quase do 2019. Nem sempre vai ser o suficiente. É mais ou menos o que a gente está querendo dizer. Existe a possibilidade, gente, do Flamengo vencer? Existe. Mas é importante que o torcedor entenda que do outro lado é um... Exatamente. Entendeu? O Paris Saint-Germain meteu 5-0 na Inter de Milão na final. Por acaso, não, gente. Não. É um baita de um time. Eu falei, pode sim, querendo ou não. A parte física pode fazer muita diferença no final. Então, assim, não é simples pro Flamengo ser campeão, mas vamos acreditar. Já estamos na final aí. Assim, só quem vai ser campeão da Copa Intercontinental ou vai ser o Flamengo ou vai ser o Paris Saint-Germain. São eles que vão jogar a final. Mas ninguém vai ser campeão. É um dos dois. Eu acho que tem uma diferença, por exemplo, desse confronto do Flamengo. Não tô falando do adversário. Nada a ver, gente. Eu tô falando sobre tempo de descanso. O Flamengo jogou na quarta-feira contra o Cruz Azul. E ele jogou hoje contra o time do Pirâmides. O Flamengo, se você pegar, não contabilizar, obviamente, os dias dos jogos, o Flamengo teve 2 dias de descanso para essa partida contra o Pirâmides. Para o duelo contra o time do Paris Saint-Germain, o Flamengo vai ter 3 dias.
Flamengo jogou hoje, aí ele terá domingo, segunda, terça e entra em campo na quarta-feira. Então ele terá um terceiro dia para descansar. E é sempre bom destacar que no futebol existe uma diferença muito grande entre você ter 2 dias de descanso e 3. Geralmente no terceiro dia você consegue descansar muito melhor do que apenas 2 dias. Para o Flamengo, ter um dia a mais de descanso não é em relação ao Paris Saint-Germain. Esse dia a mais que o Flamengo não teve contra o Pirâmides pode ser importante para o Flamengo na final, falando da parte física. Falando agora sobre o Paris Saint-Germain, cara, vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. De verdade. Ao lado do jogo contra o Bayern de Munique, será o jogo mais difícil do Flamengo na temporada. E, obviamente, para o Flamengo é muito complicado, porque o Flamengo já jogou 80 jogos, e a gente pode falar 80 jogos. Literalmente. O jogo contra o Paris Saint-Germain será o jogo número 81. Sim, 81. Cara, é um time que com certeza está ali no limite físico, tá todo mundo exausto, tá todo mundo cansado. Então, com certeza, fisicamente vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Porque o Flamengo vai ter que correr muito, porque o Flamengo vai ter que se defender bastante. Não vai poder errar contra o Paris Saint-Germain, que o Flamengo errou contra o Bayern de Munique. O mérito do Flamengo contra o Bayern foi o Flamengo conseguir gerar jogo também, poder jogar ofensivamente. O desmérito do Flamengo contra o Bayern de Munique é que o Flamengo errou demais. Claro que o Bayern de Munique ajudou que o Flamengo errasse. Fez que o Flamengo errasse. Com certeza. A gente está falando de um dos times que melhor faz pressão na saída de bola do adversário. O Bayern de Munique é um monstro nessa pressão em saída de bola. Então, obviamente, a marcação do Bayern de Munique foi fundamental para que o Flamengo errasse muito. Só que a gente também tem que olhar para o lado e falar: o Flamengo errou demais. Não dá para se errar tanto contra um adversário como o Bayern, cara. Então, assim, não pode errar. Exatamente. Contra times como o Bayern, contra o Paris Saint-Germain, e são times da mesmo nível atualmente no futebol europeu, no jogo contra o Bayern, o Flamengo errou muito. Claro que o Bayern tem seu mérito por marcação, mas o Flamengo errou demais. Não pode errar contra o Paris Saint-Germain. E não pode errar mesmo, gente. O Paris Saint-Germain é um timaço. É um timaço. Tem um meio campo. O Flamengo vai passar a maior parte dos 90 minutos correndo atrás do PSG. Vai correr a maior parte dos 90 minutos atrás do PSG. Sair de vocês já vão pro jogo entendendo isso. A ideia de jogo do Luiz Henrique é ter a posse da bola. É um dos times que mais tem a posse de bola. Porque ele tem um meio de campo com muita qualidade. Fabian Ruiz era o jogador que eu estava tentando lembrar. Fabian Ruiz e Vitinha, e tem um outro que é o português, que é o Neves, que eu não consigo lembrar o primeiro nome dele, tem o outro, o segundo nome dele é Neves, não estou lembrando o primeiro nome dele. Esse trio de meio de campo do time do Paris Saint-Germain é espetacular. Gente, gera jogo absurdamente. E tem um trio de ataque que é formiguinha, se move para tudo que é lado. Não tem um centroavante como tinha o Bayern de Munique, não tem um Harry Kane. Mas, cara, tem um trio de ataque espetacular, jogadores, assim, do maior nível que você tem da Europa, são craques de bola em suas posições elite, os melhores. Defensivamente, eu não sei como é que... A gente, obviamente, nos próximos dias, a gente vai ter que ver como é que... Quem vai enfrentar o Flamengo, quem dos jogadores do PSG está lesionado. Laterais do Paris Saint-Germain, não sei se os dois vão jogar. Acho que o Hakimi está machucado, não sei se ele vai enfrentar o Flamengo. Acho que ele está tentando se recuperar para a Copa das Nações, né? Pode ser que ele não jogue. E assim, já vai ser... Não ter um Hakimi em campo já vai ser, assim, fantástico pro Flamengo. Porque, gente, não é brincadeira. Os dois melhores laterais do mundo são do Paris Saint-Germain. É o Hakimi na direita e é o Nuno Mendes na esquerda. O que esses dois jogadores jogam é bizarro. Eu não tô brincando. Olha, tem tempo que eu não vejo um time europeu juntar dois laterais de uma qualidade, com bola no pé, tanto como o Paris Saint-Germain tem em Nuno Mendes e o Hakimi. Cara, eu não tô brincando. Eu sei, a gente brinca que o Léo Ortiz é o 10 nas laterais, são essa dupla do Paris. É o que eu acho que o Hakimi não vai enfrentar o Flamengo por estar lesionado. Mas assim, gente, o time do Paris Saint-Germain só tem craque em todas as posições. Já vou falando para vocês. Todas as posições, o time do Paris Saint-Germain tem craque. Então, vai ser um jogo dificílimo, um jogo muito complicado para o Flamengo. E eu já falo de antemão. Independentemente do que o Flamengo faça na final, esse elenco está de parabéns. Esse elenco fez bonito ao longo da temporada de 2025. O Flamengo vai tentar enfrentar o Paris Saint-Germain, obviamente, tentar jogar de igual para igual. Não é simples, como muitas pessoas acham que não ou gostam de jogou de igual para igual. Ou gostam de menosprezar, porque tem muita jogou de igual e gosta de menosprezar. Eu sempre falo, no futebol, não é simples um time da América do Sul jogar de igual para igual com um time europeu. Gente, não é. Lamento, não é.
Infelizmente, não é. Nós aqui da América do Sul não temos o dinheiro que os maiores times europeus têm. Também não tem como... Esses jogadores não vão querer jogar aqui na América do Sul. Mas mesmo assim, nós podemos fazer grandes times na América do Sul se, obviamente, ter dinheiro e ter competência. Então, assim, vai ser um jogo dificílimo para o Flamengo, que foi como o Bayern de Munique. Mas o Flamengo, para estar vivo no confronto, o Flamengo vai precisar não errar. É importante não errar como o Flamengo errou contra o time do Bayern de Munique. Porque o Bayern de Munique... Se tem um time que eu posso comparar, falando de nível, esse time que o Flamengo enfrentou em 2025, comparar com o time do Paris Saint-Germain, é o Bayern que o Flamengo enfrentou.